Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas essencial. E eu começo com uma pergunta. Você sabe quem realmente manda no Congresso? Hoje, vamos explorar o poder oculto dos lobbies no Brasil. E talvez você veja a política de uma forma diferente depois disso. Antes de mais nada, o que é lobby? Lobby é quando grupos organizados tentam influenciar decisões políticas para beneficiar seus próprios interesses. Isso pode acontecer de forma legítima, com argumentos técnicos, dados, reuniões formais ou, infelizmente, de forma ilegal, com práticas que envolvem corrupção. No Brasil, o lobby não é crime por si só. O problema é que, por falta de uma regulamentação clara, essa prática acaba gerando muita desconfiança, e no parlamento brasileiro, está uma prática recorrente, criando assim um desequilíbrio de força entre os poderes, prevalecendo assim interesses setoriais. Um dos exemplos é das chamadas bancadas temáticas. Esses são grupos de parlamentares que compartilham interesses em comum e que exercem um poder enorme na hora de aprovar leis e definir políticas públicas. Segundo o site Congresso em Foco, 3 delas se destacam e são conhecidas como as bancadas BBB, a da bala, a do boi e da Bíblia. Vamos entender quem são elas. A primeira é a bancada ruralista, a do boi. Composta por mais de 350 congressistas, a Frente Parlamentar da Agropecuária defende os interesses do agronegócio. Ela atua fortemente em pautas como posse de terras, legislação ambiental e incentivos ao setor agrícola. A segunda é a bancada da Segurança Pública, a da bala. Com cerca de 260 parlamentares, essa bancada defende o endurecimento das leis penais e o armamento da população. Eles são vozes constantes em debates sobre segurança pública no país. A terceira é a bancada evangélica, a da Bíblia. Com mais de 220 membros, a bancada evangélica do Congresso Nacional é composta majoritariamente por parlamentares ligados a diferentes denominações do cristianismo evangélico. Essa frente atua em pautas que envolvem valores religiosos, educação e costumes. Seu poder de influência é considerável, especialmente em temas ligados à moral e à família. Agora, imagine a força dessas 3 bancadas atuando juntas. Elas formam um bloco conservador, coeso e poderoso, com capacidade real de mudar leis, negociar com o governo e até propor emendas constitucionais. Mas como o lobby atua, de fato, dentro do Congresso? Pode ser consultoria e fornecimento de dados técnicos. Grupos de interesse contratam especialistas que produzem estudos, relatórios e pareceres técnicos. Essas informações são entregues aos parlamentares como argumento para aprovar ou barrar projetos de lei. Parece legítimo. E muitas vezes, tudo depende de qual interesse está por trás da informação. Outro meio muito usado é pressão política, direta e indireta. Os lobistas circulam diariamente pelo Congresso, participam de audiências, visitam gabinetes e articulam com diversas bancadas. Além disso, investem pesado em campanhas na mídia e redes sociais, moldando a opinião pública para pressionar os políticos. Pode ser apoio financeiro, em campanhas eleitorais. Mesmo com a proibição de doações empresariais, pessoas físicas ligadas a grandes setores continuam fazendo doações significativas. Isso cria uma relação de dependência e gratidão. E em casos mais graves, surgem denúncias de Caixa 2 e corrupção. Pode ser redação de projetos de lei. Sim, muitos projetos de lei são escritos pelos próprios grupos de lobby. Eles entregam minutas prontas, com base jurídica e técnica, que os parlamentares apenas ajustam. Na prática, o lobby não está apenas influenciando, está escrevendo a própria lei. Na visão dos especialistas internacionais, o lobby é um instrumento com 2 lados. Especialistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e de instituições como a Transparência Internacional, apontam que o lobby, quando bem conduzido, pode, sim, contribuir positivamente para a governança. Isso porque, ao apresentar informações técnicas, dados e diferentes pontos de vista, ajudam a enriquecer o debate público e a elaborar políticas mais eficazes, que levem em conta a diversidade da sociedade. Essa interação pode permitir que os governos compreendam melhor os impactos reais de suas decisões. Mas, há um alerta importante. Segundo esses especialistas, existe o risco de desequilíbrio de poder. Grupos com maior influência econômica podem acabar dominando o processo político, moldando decisões em benefício próprio, e não necessariamente do bem comum. Além disso, a falta de transparência e de regras bem definidas abre espaço para práticas questionáveis, como a chamada porta giratória, quando autoridades públicas passam a trabalhar no setor privado que antes regulavam,
ou financiamento de campanhas eleitorais em troca de favores políticos. Situações como essas corroem a confiança da população nas instituições democráticas. Como os países desenvolvidos têm enfrentado o desafio? Nos países mais ricos, com democracias consolidadas, o lobby é frequentemente visto com desconfiança. Muitos o associam a escândalos de corrupção ou à influência indevida de grandes empresas sobre o Estado. Essa percepção negativa levou esses países a adotarem uma postura diferente. Em vez de proibir o lobby, a escolha tem sido regulamentar com rigor. A ideia é simples: dar transparência à atividade e estabelecer limites éticos claros. Entre as principais medidas adotadas estão os registros públicos de lobistas. Em países como Estados Unidos, Canadá e na União Europeia, os profissionais da área são obrigados a informar quem representam, quais temas defendem e, em muitos casos, quanto gastam em suas ações. Essas informações são públicas e acessíveis a todos. O Códigos de Conduta. Há regras éticas que precisam ser seguidas, tanto pelos lobistas quanto pelos agentes públicos. Isso inclui, por exemplo, a proibição de presentes de alto valor, ou qualquer forma de suborno. A transparência nas agendas. Ministros e parlamentares, em muitos países, têm a obrigação de divulgar com quem se reúnem e sobre o que conversam. 4. As regras para financiamento de campanhas. Leis rígidas tentam limitar a influência do dinheiro nas eleições, protegendo o equilíbrio do processo democrático. Apesar de tudo isso, o debate está longe de acabar. O lobby continua evoluindo. Hoje, muitas vezes, por meio de campanhas de relações públicas e da influência exercida nas redes sociais. Isso cria novos desafios para quem tenta regular a atividade de forma justa e eficaz. No fim das contas, o lobby pode ser, e de fato é, uma forma legítima de participação política. O que os especialistas internacionais defendem é que ele seja praticado com responsabilidade, transparência e dentro de regras claras. A pergunta que fica é: como encontrar o equilíbrio entre permitir a defesa de interesses legítimos e proteger a democracia da influência desmedida do poder econômico? E no Brasil? No Brasil, o poder no Congresso nem sempre está nas mãos dos parlamentares eleitos por você, ou, na verdade, ele é fortemente moldado pela atuação de grupos organizados, que operam nos bastidores, com recursos, estratégias e objetivos muito bem definidos. As bancadas do boi, da bala e da Bíblia são exemplos claros disso. Quando atuam juntas, representam interesses específicos, geralmente conservadores e ligados a grandes setores econômicos, com influência capaz de mudar os rumos do país. Então, te pergunto, será que o lobby decide mais do que você imagina? A sociedade precisa ficar atenta, porque a democracia não se sustenta só no voto, mas também na vigilância constante. Comente o que achou e compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade. Inscreva-se no D2Z Factual e ative as notificações para mais documentários semanais.